Boa tarde, bom dia ou boa noite. Good morning, good afternoon or good night. Everyone, onde estiver. Hoje vou fazer um vídeo de uma seguidora em Eceli Santiago. Eu sigo ela. Do vídeo sobre a minha meta de vida, eu gravei e ela disse para gravar algumas coisas e esta era uma coisa que eu acho interessante. Já fiz este sobre mim, mas vou fazer outra vez para quem não me conhece. Então é assim, pus aqui 15 perguntas e eu respondo a vocês. E no fim eu passo uma pessoa hoje, ok? Então é assim. Olhem o meu nome e idade em. O meu nome é Ana Sofia Matos Gomes. Idade tenho 44 anos. O que penso sobre as guerras e a fome que há no mundo? O que eu penso? Penso que a guerra não leva à razão das pessoas. Muitas vezes a guerra entre países está relacionado, eu acho, está relacionado a um poder económico, a um petróleo, ou as religiões, ou a ganância. Está relacionado por isso tudo. E também e diz o que penso sobre as guerras e a fome que há no mundo. Acho que os países mais pobres do mundo, na África e não só, precisam de ajuda dos mais ricos. E muitas vezes os mais ricos não estão virados para esses países pobres. E a qualquer momento, a qualquer hora, há crianças que nascem, há crianças que morrem. E muitas vezes temos que admitir que na Europa e noutros países estragam muita comida. E se a comida feita hoje sobrar e as pessoas não guardarem para o dia seguinte para a pessoa comer, era melhor, porque muitas pessoas vivem em África e não têm a comida que nós temos em casa hoje em dia, não têm aquele conforto que nós temos em casa. Por isso, acho que nós temos, como eu vou dizer, onde há comida em casa, onde uma pessoa faz comida um dia, por exemplo, a pessoa faz comida hoje e sobra, não tem essa comida para fora, guarda para o dia seguinte para comer na hora do almoço. Em casa nós fazemos isso. Também é assim, mas também há outro isto que eu vou dizer pode às vezes ser um bocadinho desperdício. Em casa nós, em admitir o pão dura um dia, 2, 3 dias, nós juntamos pão, não deixamos logo fora o pão. Por exemplo, um pão que sobra hoje, amanhã fazemos torrada com pão, né, ao pequeno almoço. E ele fica e depois de sexta, etc., na semana anterior, e não tiver assim estragado e só tiver duro, nós pomos no saco. Eu ponho ali, sabem aquelas pegas dos achoques do lixo, aquelas pegas dos achoques do lixo, ponho lá nesse achoque do lixo, porque muitas vezes há pessoas que passam aí na rua e têm galinhas e essas coisas, tiram o pão e levam, né, para as galinhas. Eu penso e acho, nós não deitamos o pão lá para dentro do achoque do lixo, mas sim pomos de lado para, às vezes, as pessoas, quando passa na rua, há pessoas que passam na rua, vêm lá o saco um pão, tiram e depois
levam lá para as galinhas e não só, não é? Mas poderá haver pessoas aí que dizem, Sofia, mas isso é desperdício. Pois, mas nós comemos no dia, o pão sobra hoje, comemos amanhã nas torradas. Nós temos, eu às vezes tenho que pensar, temos que comprar menos pão para depois não sobrar pão do dia seguinte. E é esse pequeno erro que nós em casa fazemos, mas tirando isso, comida em geral não estragamos. O que eu gosto e não gosto de comer. O que eu gosto, gosto e não gosto de comer. Por exemplo, eu gosto de quase tudo, gosto de quase comer tudo. O que eu não gosto, por exemplo, é batata cozida. Não sou muito apreciadora de cenoura. Antigamente não gostava, mas agora gosto de brócolos. Acho que sim. Acho que era coruja. Não. Beterraba eu gosto de comer, só tem que ser bem feita na salada. Na salada, porque uma vez comi beterraba na salada e estava rico com óleo. E eu sei que a beterraba para pôr na salada em que se use primeiro e depois arrefecer e partir. Gosto de salada de agrião, gosto de agrião na salada. Ou sopa de agrião, também gosto. Não sou, antigamente não era muito boa, não gostava lá muito de comer sopa, mas agora, com a idade, já gosto. É mais, eu gosto, eu gosto quase tudo, gosto de brócolis também. Não gosto. Peraí. O que também não gosto é de bacalhau. Não gosto de bacalhau. Certos pratos de bacalhau não gosto. Como bacalhau cozido, bacalhau criado, leva sempre batata cozida e eu não gosto. Só se for ir para um bacalhau à Brás, só se for um bacalhau assim escondido, e um bacalhau à espiritual. E comidas diferentes, mas o bacalhau esteja escondido. Eu não sou muito de bacalhau. Sou sempre do contra. O resto gosto de tudo. Sim, gosto de quase tudo. Quase tudo. Há um ditado em Portugal onde uma pessoa, uma gíria, quando a pessoa gosta de tudo e nós dizemos, eu digo sempre, boinha santa. Gosta de tudo, é gordura da comida da carne, é boinha santa. Eu não, eu sou meia boinha santa, gosto de tudo, mas ao mesmo tempo sou um bocadinho esquisita. Outra pergunta. Se para ir o dispor igual é. Eu para ir 2 vezes por semana na natação. E adoro. Se gosto de fazer compras. É assim, eu gosto. Eu gosto, mas não sou doida para fazer compras. Não sou de ir às compras toda hora. Em casa, em várias compras os meus pais, né? Mas, tirando isso, é muito raro ir às compras. Mas gosto. O que penso sobre o Natal e se já fiz a árvore de Natal? Isto é uma pergunta que eu gosto de falar, mas haverá pessoas que são muito mais sensíveis nesta pergunta, mas é a minha opinião, peço desculpa a elas e não concordam. Eu acho que Natal, eu acho que Natal deveria ser outros dias, O Natal para mim é um negócio. É uma época de negócio, dá um bom uso. Claro, eu também consumo, sim, consumo. Mas como é que eu vou dizer? Há coisas não gosto, é assim, eu sou muito despegada à família, gosto
estarem a também não são muito. Há aquelas pessoas que gostam de reunir a família, gostam disto, gostam daquilo. Eu não, eu sou muito despegada. Em casa nós, no Natal, agora com esta situação do bicho da goiaba, antes desta situação, em casa nós íamos passar o Natal na casa dos meus pais. Mas eu não gostava muito, sinceramente não gostava muito de ir lá. Quando eram os meus avós, tudo bem, eu compreendo, são os avós, são os avós. Mas infelizmente eles já morreram. Ah, e, e desde daí vou lá, tenho lá os meus tios, a minha e a irmã da minha mãe, mas acho que as pessoas têm os seus filhos, os netos, passem com eles. Não é os daí a irmã hoje a irem lá passar o Natal. Eu conheço casos de pessoas que têm irmãos, já não têm pais, têm irmãos, e é muito raro irem às suas terras passarem o Natal ou a Páscoa em casa dos seus irmãos. É muito raro, às vezes há irmãos que vêm abaixo, outras vezes eles vão lá acima. Porquê? Porque eles, essas pessoas têm a família e têm filhos, ou são divorciados e os filhos moram uma semana a uns, outros a outros, ou têm a vida irradiada e não é Pachorra, não em condições para irem passar o Natal a casa dos seus familiares. E também há outra situação que eu admiro mais, é daquelas famílias que uma hora, um ano, uma família vai à casa da outra passar o Natal e a outra no ano seguinte vai à casa dessa família passar o Natal. Trocam de casa, vice-versa. Acho isso muito interessante do que a pessoa isso só uma família ir à casa da outra todos os anos é um bocadinho chato, no meu entender. Peço desculpa. E a unção da punta, isso já fiz a árvore de Natal. Em casa nós não fazemos árvore de Natal, mas pomos tipo um pequenino presépio e um Pai Natal. Nós pomos aqui. Se gosto de maquiar ou prefiro ver vídeos de maquiagem. Prefiro ver vídeos de maquiagem, não gosto de maquiar. Peço desculpa, mas sou muito desleixada comigo e não gosto de me maquiar, mas gosto de ver vídeos de maquiagem. Se sei cozinhar ou passar a ferro, nenhuma nem outra, mas sei fazer arroz, esparguete, criar um peixinho, talvez perdão, talvez peraí um bocadinho, uma coisa na câmara. Eu vou dizer, sei fazer arroz, esparguete, talvez criar um bifinho daqueles de peru ou de frango, etc. Só pouca coisa. Cozinhar em si, não. Passar a ferro, já tentei várias vezes, mas não tem jeito. Não tenho jeito e nem gosto. Se gosto de ver no noticiário da TV, onde isso não gosto. Eu é muito raro ver notícias, ou ia na internet a jogar ou a ver vídeos, notícias em si, de tristeza, não vejo. Quais os vídeos mais antigos e ainda segues ou deixaste de seguir? Os mais antigos é Armamos é a Sandra Correia, a AD Chave, República do Nerd, os mais antigos. Eu deixei de seguir Bravo Alexandre, porque eu achava havia lá coisas lá com isso eu não gostava muito e eu deixei de seguir isso. O Bravo Alexandre. A AD Chave, República do Nerd, Armamos
Sandra Correia, Sara Mesquita, acho que é Sara Mesquita. Mais, eu gosto mais de ver mais amigos. Eu vejo a Cristina Ferreira, lá do Norte, também sigo-a há bastante tempo. Olha, sigo alguns, deixei também alguns. Havia era uma senhora que vivia em era Marissa Celestino, tinha Diário Marissa ou Marissa Diário, deixou de fazer, também deixei de ver. E também houve outros vídeos que eu deixei de ver porque já não tinha aquele conteúdo que eu gostava de ver. Pois, e que música gosto de ouvir? Gosto de música pop, rock, hip hop, música, algumas músicas populares daqui de Portugal, mas é esse tipo de música que eu gosto de ouvir. E se me dessem assim, gosto de música jazz, gosto de ouvir, se a música for boa, eu gosto de ouvir jazz, gospel, também gosto de ouvir, mas não ouço muito. A outra pergunta é se sou uma pessoa sofisticada em ser muito bem apresentada ou, como já disse, não gosto de maquiagem, mas sofisticada ou uma pessoa simples e prática. Eu não sou muito de maquiagem, como já disse. Não sou muito de aprontar-me, de ter roupa chique ou da, como se diz, XPO ou da fina ou da chiquérrima. Não sou dessas pessoas. Sou muito simples e prática. Mas deveria ir a mais do meu rosto. O principal deveria. Esse é o meu defeito. Outra pergunta, diz quais os países europeus ou mundial gostavas de visitar. Alguns, como por exemplo, Figo, em Espanha, Barcelona, também, e as balneárias, Sardenha, regiões de Espanha. As regiões de Espanha é Figo, Barcelona, balneárias e as balneárias. França, sul de França, Mónaco, Paris, essa coisa. Aí, Paris, Alpes franceses, Itália, Sardenha, Milão, Roma, Pádua, Milão, Roma, Pádua, Veneza, São Marino, também gostava de conhecer, Andorra, também é outro país, Suíça, adorava conhecer a Suíça, também adorava conhecer a Áustria, a Holanda, gostava de conhecer a Holanda, a Bélgica, a mesma coisa, gostava de voltar a visitar a Alemanha e também gostava de conhecer os países nórdicos e de leste, alguns países como Lituânia, Letónia, Estónia, Ucrânia, Roménia, Geórgia, Bulgária. Gostava de conhecer esses países. Mundial. Gostava de conhecer Canadá, até o México. Por isso assim, Argentina, como no outro vídeo uma vez falei aí, Argentina e Buenos Aires, Buenos Aires, Ushuaia, Amazônia, Gónia, Argentina e Chile. Não gostava de conhecer o Chile. Gostava de conhecer Austrália, Nova Zelândia, Japão. Também gostava de conhecer Taiwan,
e alguma parte da China, Hong Kong, Macau, Coreia do Sul, esses países. O que pensas sobre o clima ou a poluição no planeta? Acho que polui mais os países mais ricos. Os países mais ricos são os que poluem mais. Nós sabemos quais são, não vou estar a referir. E esses rasgaram o acordo da Cimeira do Lima. Acho alguns, sim, não foi esses, é esse ou esses, não sei, acho que foram três, não tenho certeza, ou esse país rasgou o último acordo do Lima, da Cimeira do Lima, a última Cimeira do Lima, não deste ano. Esse país e outros países que poluem mais deveriam pensar duas vezes, eu acho. E eles são os mais poluidores do planeta. O que pensas da violência sobre os animais? Este é um assunto muito polêmico, eu acho. Acho que se tens animal, tens de aguentar. Em Portugal, há uns anos, nos anos 80, 90, dos anos 2000, a maior parte das pessoas abandonavam os cães onde iam de férias. A maior parte das vezes maltratavam os cães, gatos, cavalos, seja o que for. E não havia lei para isso. Agora já há lei. Agora as pessoas fazem o IRS e já em pôr a despesa do veterinário dos animais, seja a um gato, e eles em animais exóticos, em pôr a despesa dos animais lá no IRS. E se, por exemplo, os gatos não sei, mas os cães em ter um chip de identificação do cão e dos donos. Se por acaso o cão desaparecer, a polícia, as autoridades vão à procura do cão ou aquele chip. E eu digo, para que há gatos, pássaros, seja de estimação ou exótico, em ter uma responsabilidade. Se tens animais, tens de ter uma responsabilidade, não abandonares à primeira dificuldade. Eu tive 2 cães. Os meus pais gastaram muito dinheiro no veterinário. E em Portugal os veterinários não são públicos, nós temos que pagar e bem. E temos que pagar e bem. E os dois, o primeiro não teve muita doença, não, era um saudável, mas havia aí pessoas da Câmara que queimavam as ervas do passeio e na altura nós suspeitamos que houvesse alguém de maldade pusesse ele para o focinho do cão e infelizmente o cão depois mais tarde veio a sofrer daquilo e acabou. O médico dizia, venha para a semana, nós não sabemos qual é a doença que ele tem, então nós na altura, acho não, este na altura morreu mesmo, não foi, não mandamos a bater. Este depois acabou por morrer mesmo, ele já estava mesmo mal, eu lembro-me, e ele andava à volta da casa a despedir-se. Os animais sabem, vão morrer. Os animais às vezes como é que eu vou dizer, sentimentos. E o outro, esse sim, foi um peso de ouro. Isto é dizer o quê?
o outro tinha doenças na pata, e antes tinha um humor nos estímulos e mais de uma doença na pata. Nós gastamos dinheiro na operação ao estímulo do animal, gastamos bastante dinheiro. E a segunda vez da pata, o meu pai gastou dinheiro no veterinário e o veterinário nunca sabia o que ele tinha. Era uma ferida aí na almofada da pata do animal. E os meus pais disseram: não vamos estar a gastar dinheiro se o médico não sabe aquilo, se aquilo tem cura. E infelizmente, desculpem, eles gostam de animais. Infelizmente, nós tivemos que abater o animal. Mas desde aí nós nunca mais tivemos animais. Porque os animais são nossos amigos, certo? Mas como é que eu vou dizer? Dá-nos muito trabalho e irmos ao lado deles, no bem e no mal, ok? E eles dão-nos amor de volta. Isso é o principal. Hoje fala sobre a minha sobre mim e sobre as coisas. Espero que gostem. Comentem aí embaixo, carreguem lá no sininho. Comentem aí embaixo, carreguem lá no like. Por favor, por aí. E se és novo, carreguem lá no sininho.